Bersan tenta pentear o cabelo e pergunta a Seida se Bahar não está mais com Arif. Seida o incomoda e conta que ele lhes contou que iam morrer e pergunta por Arif. Ela grita com ele que não se importa com isso e Bersan pede que ela não grite com ele. Bahar entra no apartamento de Seida e pede às crianças que se tranquem em um quarto e não saiam até que ela avise. Então Bahar avisa Seida e Bersan que Sen está na alfaiataria e não pode deixá-lo sozinho com Enver. Seida e Bahar pedem a Bersan que cuide dos filhos e eles vão embora. Ela implora que não demorem para voltar. Bahar e Seida param antes de sair do prédio e Bahar diz que eles precisam de um plano porque Sen já a viu. Eles veem Yusuf e dizem para ele ligar para Enver rapidamente porque um dos canos de água quebrou. Yusuf vai até o negócio, mas volta e avisa que não tem ninguém. O negócio está fechado. Bahar e Salida correm em direção ao local e veem que está mesmo fechado. Bahar fica ainda mais assustado ao ver o telefone do pai sobre uma mesa. As mulheres voltam e Yusuf pergunta em que andar o cano estourou, mas Bahar diz ao velho careca que não é nenhum. Kisme e Henry descem a rua e veem uma família. A advogada diz a ele que tem um bom contato para alguém que consegue encontrar até uma agulha no palheiro e perguntou a ele. Então Henry pede que ele não se preocupe porque o encontrará em alguns dias. Henry diz a ele que ele é um homem de sorte por tê-la conhecido. Ela diz a ele que só tem bons contatos. O telefone de Kisme toca e é Bahar, mas Henry pede para ele não atender porque ele e Seida certamente querem confundi-la e tirar vantagem. Kisme não atende a ligação e Henry agradece, depois pede para ele não lidar com eles durante a busca e não deixar que os confundam. Kisme confessa que não pretendia responder porque não quer falar com Bahar, pois está zangada com ela depois de todos os danos que causou ao irmão Arif. Henry diz que está bem e os dois continuam seu caminho. Nizam e Doruk contam a Bahar tudo o que disseram no percurso escolar sobre aquele bairro. Bahar pede que não prestem atenção neles porque ela já falou com a zeladora e irá buscá-los na porta como de costume. Depois ela pede às crianças que voltem para a sala. Doruk pergunta se eles foram punidos. Bahar responde que não, mas que ela teve um dia ruim. Seida sugere que Bahar ligue para Arif, mas ela diz que é uma má ideia porque eles podem colocá-lo em apuros. Seida diz que é verdade. De repente, Bahar recebe uma ligação de um número desconhecido e Bersan pede que ela atenda agora mesmo. Ela obedece e ao fazê-lo ouve uma mulher que se apresenta como Susan, mãe de uma das companheiras de viagem de seus filhos. Bahar conta que já deixou claro que o carro deve buscar e deixar os filhos na frente de casa. Susan diz a ele que achou que deveria dar uma olhada no bairro por si mesma e agora confirma que não vai deixar a estrada entrar naquele lugar. Bahar pergunta se ela está na frente do prédio e desce rapidamente. Ao sair, Bahar reconhece a mulher, que está vestida com muita elegância e em um carro luxuoso. Susan diz que é claro que ele a reconheceu à primeira vista, já que nenhum de seus vizinhos se parece com ela. Bahar responde que é verdade, ninguém naquele bairro usa roupas caras, joias ou tem motorista. Porém o que seus vizinhos querem é que as crianças recebam uma boa educação para terem um futuro melhor e ao mesmo tempo vês que tentam que os seus filhos subestimem as pessoas por causa do seu nível econômico. Susan lhe disse que o ponto de sua visita é esse que no dejará que sus hijos estén em peligro a diário ao tener que hacer uma parada em esse bairro. Bahar lhe disse que sus hijos são tão preciosos como o resto y lhe grita que essa ruta entrará e ponto. Susan diz a ele que não é assim, seus filhos só entraram naquela escola graças ao Sr. Nezir. Ela deveria pelo menos estar grata e saber o seu lugar. Bahar repete com raiva que o ônibus entrará naquela rua. Susan, sorrindo, diz que mesmo que ele consiga convencê-la, não conseguirá lidar com o marido Sinair, que se preocupa ainda mais. De repente vemos que um travesti se aproxima do motorista de Susan e pergunta muito carinhosamente onde está seu chefe porque ele sente falta de ver seus lindos olhos. Susan fica surpresa e Bahar diz ao travesti que é a senhora que veio e não o homem que ela procura. Susan entra no carro e vai embora. O travesti diz a Bahar que ouviu o que eles estavam conversando e queria dar uma lição naquela senhora. Bahar diz que ela é adorável. Enver chega na cafeteria de Henry e cumprimenta Sirin. Ele apresenta Sen para sua filha como seu novo cliente. A louca ondulada diz que está encantada em conhecê-lo e Sen a cumprimenta. Enver conta a Sirin que aquele homem entrou por acaso na alfaiataria e enquanto conversavam mostrou-lhe uma amostra de camisas e decidiu fazer um pedido de 5 camisas. Depois foram comprar o tecido e agora vieram tomar café. Sirin diz-lhe que se saíram bem, ela os convida a sentar-se sérvios. Os dois cavalheiros pedem chá e sentam-se.
Sem diz a Enver que se esqueceu de fazer uma ligação e diz que irá fazer isso com a permissão de Enver. O criminoso sai do refeitório e liga para Bersan e manda ele soltá-lo. Ela, muito assustada, avisa que ia ligar para ele agora, e avisa que houve um acidente e as panelas queimaram. Bersan fica chateado e pede desculpas a Sen dizendo que a culpa não é dele porque ele nem estava com eles. Bersan recebe instruções de Sen e chorando diz que irão agora mesmo e desliga a ligação. Bahar pergunta o que ele disse e Bersan responde que lhe disse que as panelas estão queimadas. Seida diz que ouviram isso e pergunta o que mais ele disse. Bersan, chorando, avisa que em 20 minutos um carro estará esperando por eles no parque e eles devem entrar, caso contrário ele matará primeiro Enver e depois eles. Bahar diz que não há outra opção senão ir à polícia e foge. Arif chega ao refeitório e cumprimenta Enver, ele também cumprimenta Sen. Ele então avisa ao alfaiate que tem trabalho no escritório e vai embora. Enver sugere que Sen volte porque ele fechou a alfaiataria e deixou o celular lá e as meninas vão se preocupar. Sen diz que concorda e pede a conta a Sirin, mas Enver pede que ele pague e Sen agradece. Aí o criminoso avisa Enver que vai embora e se isso parecer rude, o alfaiate diz que não há problema porque sua alfaiataria fica muito perto. Enver se despede de Sen e Sirin e vai embora. Sen se despede de Sirin e a maluca ondulada manda ela voltar logo. Sen olha para ela atentamente e diz que com certeza voltará. Ele sai do refeitório muito chateado. Yusuf está assistindo TV e adormeceu. De repente alguém bate à sua porta e o velho cocolizo se abre. Bahar e seus amigos confiam as crianças a eles, mas Yusuf grita que não quer crianças em sua casa. Seida grita para ele parar de reclamar porque eles têm que ir ao hospital porque Enver está doente. As mulheres vão embora e Yusuf diz que está farto. Doruk pede a Yusuf que não fique muito zangado e o chama de avô. O velho cocolizo fica ofendido porque o chama de avô e pergunta se ele é velho demais para isso. Doruk responde que sim e Yusuf manda as crianças entrarem. Enquanto isso, Bahar e seus amigos saem correndo de Tarlabazi. Enver chega ao bairro e pela janela Yusuf pergunta se ele não estava no hospital. Enver responde que não e pergunta por que deveria estar. Yusuf conta a ela que deixaram os filhos com ele e as 3 mulheres fugiram porque disseram que Enver estava no hospital. O alfaiate diz-lhe que está muito bom e com certeza ele ouviu mal. De repente, Doruk e Nizam empurram Yusuf e saem pela janela e cumprimentam o avô. Yusuf diz a Enver que, já que está curado, ele deveria levar as crianças e se pergunta para onde foram as mulheres. Enver diz que não sabe. Bahar e seus amigos continuam correndo e chegam a uma delegacia. Bahar está na porta e um policial pergunta se ela tem algum problema. Ela lembra que aqueles homens tiraram fotos dela e tem suas informações. Bahar balança a cabeça e todos fogem. Enver leva os netos e Arda ao apartamento e pede que tirem os sapatos. Nizam conta a Enver que sua mãe disse que suas costas doíam e ele estava no hospital. Doruk confirma que disse isso. Enver mente para eles dizendo que disse a Bahar que suas costas doíam e que ela deve ter pensado que foi para o hospital. Ele então conta às crianças que deixou o celular na alfaiataria, mas que elas ligarão para a mãe mais tarde. Ele convida as crianças para dentro. Bahar e suas amigas estão muito cansadas e esperam no parque. Sen chega em uma van e manda entrarem. Eles obedecem e o carro começa a andar. Sen pensa e pede seus telefones. Eles entregam para ela e ficam com medo do que pode acontecer. Sirin atende alguns clientes e ouve que Arif está conversando ao telefone com Enver. Arif desliga e Sirin pergunta o que aconteceu. Arif diz que Bahar não aparece e eles estão preocupados. Sirin pergunta se ele ainda está seriamente interessado em sua irmã e ele tem dificuldade em acreditar. Arif responde que é normal que alguém desapareça. Seja quem for, Sirin diz a ele que Bahar lhe causou mal e que se fosse ele ela não se preocuparia com o que aconteceu com ele. Arif pede que ela seja mais clara. Sirin se sente e diz que se sacrificou muito e cometeu um erro, mudou a vida pela irmã e ainda se preocupa com ela. Arif diz que já superou o amor de Bahar. O que o preocupa é que ele deixou os filhos com Yusuf com a desculpa de que Enver estava no hospital e o pior de tudo é que Bersan está com eles. Sirin diz que eles devem estar com problemas, pois recentemente os ouviu falar sobre uma situação muito delicada e que poderiam ir para a cadeia, mas não entendeu muito bem a que se referiam. Arif não acredita e pensa que eles estavam falando de outra coisa.
Sirin diz que não sabe, que espera que não estejam envolvidos em nada estranho. A louca continua com seu trabalho e Arif fica perturbado. Sen leva as mulheres e elas ficam com muito medo. À noite, o caminhão de Sen estaciona no meio da floresta. O criminoso desce e olha desafiadoramente para as mulheres, depois manda que saiam, elas obedecem e Sen manda que fiquem na frente dele. Bahar diz a ela com a voz quebrada que eles sentem muito por terem danificado os potes e nunca foi sua intenção fazê-lo porque eles não sabiam a verdade. Sen se aproxima dela e pergunta o que ela quer dizer. Eles tinham alguma ideia do que ela queria dizer com o que eles realmente estavam fazendo. Ela implora que ele os deixe ir, já que eles têm filhos, e promete não contar nada a ninguém. Sen agarra o rosto dela e pede para ela não ter medo porque todos podem errar e o melhor é que todos pagam pelos seus erros. Sen garante que eles pagarão pelos danos que causaram e Bahar diz que eles não têm dinheiro e sabe como está a situação deles. Sen diz que só existem 3 potes e como ele é um homem misericordioso, ele os dará a oportunidade de pagar seus potes em prestações. Bersan concorda. Sen avisa que a primeira entrega será na próxima sexta-feira com 100.000 liras. Bahar pergunta por quanto tempo eles devem fazer as entregas. Sen avisa que serão apenas 4 parcelas e depois serão gratuitas. Ele avisa ela que levará seu carro enquanto eles aproveitam a noite silenciosa naquele local. Se avisarem a polícia ou qualquer outra pessoa, ele fará questão de enterrá-los debaixo de uma árvore. O homem perverso entra em seu carro. Mais tarde, Enver se aproxima e diz a Sirin e Arif que eles deveriam ir à polícia ou consultar Kismet. Sirin avisa que isso não é possível, pois eles saíram do prédio por conta própria. Arif diz que é verdade e o melhor seria esperar. De repente a porta toca e Enver corre para abri-la junto com as crianças. Eles veem que é Bahar com Seida que estão carregando uma caixa e sorrindo dizem às crianças que eles trouxeram-lhes uma surpresa. Um confuso Enver conta à filha que eles estavam muito preocupados, mas Bahar segue em direção à sala e avisa que foi buscar uma surpresa. Arif vê Bahar e explica que veio porque Enver estava preocupado. Se despede Doruk pede que ele não vá embora porque tem que ver a surpresa especial que sua mãe trouxe. Arif aceita e Bahar, antes de abrir a caixa, explica que tiveram que sair algumas horas com Bersan para conseguir a surpresa. A senhora abre a caixa e as crianças ficam felizes ao ver um gatinho. Sirin diz que demoraram tanto para trazer aquele gato sarnento. Arif os parabeniza e se despede. Sirin avisa que irá com ele e pergunta se quer que ele o procure amanhã para que possam ir trabalhar juntos. Eles saem e Bahar se sente tão mal que vai para o quarto e se deita. Ela olha para uma fotografia de Sarp. Kismet se encontra com uma pesquisadora, que lhe dá informações sobre as crianças que nasceram no mesmo hospital e no mesmo dia que Arda. O primeiro filho se chama Mura e seus pais são professores. O menino é um excelente aluno. O segundo filho se chama Satyumis, que tem 7 irmãos e só mora com o pai porque sua mãe faleceu. O trabalho da família é coletar lixo e o pai já foi preso diversas vezes. Kismet agradece pelo bom trabalho e pede que ela vá embora. De repente vemos que há um homem ao lado dela. É Sen e eles sorriem. No dia seguinte, Bahar está bebendo água na cozinha de Seida e Bersan pergunta onde ela está. Bahar avisa que ele e Seida devem estar se atualizando. Bersan fica chateado porque está demorando muito e Seida começa a conversar com seu ex-amante Hikmet. Bahar pede que ela entenda porque foi Hikmet quem concordou em emprestar-lhes o dinheiro. De repente, alguém bate na porta e ao abri-la Seida chega ao apartamento e avisa que não recebeu o dinheiro porque infelizmente Hikmet foi capturado ontem à noite. Quem sabe que crime ele cometeu agora? Bahar pergunta como eles vão encontrar tanto dinheiro em 2 dias. Seida olha para Bersan e lembra que tem um carro, só falta vendê-lo e Bahar fica entusiasmado com a ideia. Bersan confessa-lhes que aquele carro não é dela, apenas lhe emprestam para trabalhar. Seida com raiva diz a ela que eles certamente lhe emprestaram dinheiro para enganar idiotas como eles e se exibir. Ela começa a bater nela e Bahar o separa. A senhora diz-lhes que lutar é inútil e pergunta-lhes o que acontece se não conseguirem o dinheiro. Bersan diz a ele que eles vão matá-los e que só há uma maneira de conseguir esse dinheiro, eles têm que roubar. Seida pensa um pouco e diz que não quer morrer, ela tem que viver por Arda e fará de tudo. Bahar pergunta se eles enlouqueceram e diz que isso não é solução, eles não são ladrões. Seida pede que ele pense em seus filhos e Bahar se recusa a fazer isso só por eles. De qualquer forma, se forem descobertos irão para a cadeia e seus filhos ficarão sozinhos.
Bersan ignora e pergunta a Seida se ela conhece alguém que possa ser roubado. Seida responde que a única opção que eles têm é a senhora Fazile e seu filho. Ela viu algumas joias caríssimas em seu armário. Bahar diz a ela que não é possível que ela queira roubar aqueles que a ajudaram. Seida diz a ela que eles também não são culpados do que está acontecendo com eles. Eles só precisam do dinheiro e sair do problema. Bahar, muito decepcionado, diz a ela que eles não farão isso. Se ela roubar de Fazile, ela não a considerará mais sua amiga nem olhará para seu rosto novamente. Ela diz a eles que o melhor seria tentar falar novamente com Sen e explicar-lhe que eles não têm como pagá-lo, pois não faz sentido ele matá-los porque assim não receberá seu dinheiro de volta. Bersan diz a ela que ela é uma mulher muito ingênua se pensa que ele os deixará vivos depois de contar isso. Seida olha atentamente para Bersan e diz que Bahar tem razão, eles não são esse tipo de pessoa e deveriam esquecer o roubo. Bahar fica feliz em saber que Seida pensa com lógica e diz que ela mesma falará com aquele homem. Depois se despede e vai embora. Seida avisa a Bersan que eles cuidarão do roubo sem que Bahar descubra. Bersan diz que está tudo bem. Bahar volta para casa e vê que Nizam está fazendo o dever de casa enquanto Enver e Doruk adormecem na sala. A senhora aproxima-se da filha e felicita-a porque cumpre sempre seus deveres. Então eles veem que Doruk está sorrindo durante o sono e presumem que o menino está sonhando com seu pai e se perguntam o que acontecerá em seus sonhos. Vemos que o pequeno Doruk está sonhando que vai se casar com Seida. Enver pede à noiva que beije o noivo e Seida dá alguns beijos nas bochechas de Doruk. O menino não para de sorrir, mas depois acorda. Bahar pergunta se ele está se sentindo bem, já que não comeu nada desde a manhã. Doruk diz que sim, mas sua mãe diz que vai preparar um chá de menta e limão para ele. Enver se levanta e diz que precisa trabalhar para terminar as camisas que o Sr. Sen lhe encomendou. Bahar permanece em silêncio, suspira e se pergunta o que fará agora. Seida está assistindo televisão com Bersan, que lhe pergunta quanto custarão as joias da senhora Fazile. Seida responde que elas têm pedras grandes, então podem custar 100 mil. Bersan diz a ela que não valem o mesmo quando compradas e vendidas e que ela deveria comprar mais joias. Seida se irrita e pede para ele calar a boca. A porta toca e quando Seida abre ela vê Sirin, que entra e avisa que veio visitar o vizinho e para tomar um café. Ela lhe dá as roupas que havia emprestado e ele diz que recebeu o pagamento para poder comprar roupas para ela e para o pai. Sirin entra na sala e se senta, cumprimenta Bersan e lhe diz que não tiveram oportunidade de conversar. Ela pergunta se é ex-namorada de Arif, assim como Bahar. Bersan responde que sim. Sirin lhe diz que antes eles se odiavam e agora parece que são melhores amigos. Bersan diz a ela que pensa o mesmo dela e de sua irmã, agora elas parecem mais próximas do que antes. Seida vai até a cozinha, mas avisa a Sirin que já ficou sem café. Sirin avisa que ela pode tomar chá, ela fica ali mais um pouco incomodando-os. Bahar está no apartamento dela e se lembra com muito nervosismo das palavras de Sen quando ele disse a ela que qualquer um pode cometer um erro, mas o importante é que paguem por isso. Ela pega um copo d'água e entra no quarto onde as crianças dormem. Um preocupado Bahar lembra que Seida lhe disse que se roubassem era para os filhos e para sair daquele grande problema. Doruk acorda e avisa que está com dor de estômago e começa a vomitar. Bahar o ajuda a ir ao banheiro. No dia seguinte, Bahar está com Doruk no sofá e pede para ele beber água, pois segundo Iriel ele deve se manter hidratado. Doruk diz que não quer porque seu estômago ainda dói. A rota da escola chega por Nizam e Bahar a acompanha até a porta. Ela pede que ele diga à escola que seu irmão está doente. Doruk aproveita para ir até a cozinha e devolver a água para outro recipiente. Bahar ao retornar o parabeniza por ter bebido. Ao mesmo tempo, na casa de Fazile, Seida serve chá para ele enquanto toma um café da manhã e tanto Raif quanto sua mãe percebem que Seida está tremendo e parece nervosa. Fazile pergunta se ela está bem, Seida responde que sim e que se ela permitir irá limpar o quarto. Fazile diz a Raif que Seida não é boa no que faz, mas acha que ela pode melhorar. Raif bebe e diz que pelo menos prepara melhor o chá. Seida entra no quarto de Fazile e reza para que Deus a perdoe. Ela se aproxima furtivamente e consegue abrir a gaveta onde estão escondidas as joias, mas de repente Fazile a chama da sala de jantar. Seida vai rápido e a senhoria manda ela colocar 2 fatias de pão para brindar. Ela vai até a cozinha onde recebe um telefonema de Bersan, que pergunta se ela já comprou as joias. Ela responde que ainda não e que ele não deveria ligar novamente porque ela está morrendo de nervosismo.
Seida traz o pão torrado para a mesa e Fazile pede que ela não limpe o quarto por enquanto, pois ela se preparará para sair por um momento. Seida diz que então limpará o quarto do menino rico. Raif começa a rir alto ao ouvi-la e então Seida se corrige e pede perdão. Ela vai embora. Fazile, surpreso, diz que é desrespeitoso ele falar assim, mas Raif, tentando se acalmar, diz que o mais engraçado foi ver a cara dele quando Seida o chamou assim. Fazile sorri e diz isso desde que ele sorri, então está tudo bem. Por outro lado, Arif chega ao refeitório e pergunta novamente a Sirin o que aconteceu. A louca ondulada responde que está tudo igual, embora precisem de um chefe. Arif pergunta o que ele quer dizer. Sirin diz que não sabe se tem alguma coisa a ver com Kisme, mas Henry não veio ao refeitório. Ela pergunta se ele falou com Kisme sobre isso e Arif responde que isso é algo que não lhe corresponde. Sirin lhe serve um chá e diz que além disso está muito preocupada com a irmã porque aparentemente ela está com problemas. Ela, Seida e Bersan tornaram-se melhores amigos e isso não é normal. Antes de partir, os três deixam as crianças aos cuidados de Inver e ela também não acredita na história deles sobre o gato e que foram tão longe só por ele, estão tramando alguma coisa. Arif pergunta o que ela quer que ele faça a respeito e Sirin responde que eles podem segui-los para descobrir o que estão escondendo. Arif diz a ela que espionar pessoas não é certo, ele só ajudaria a barrar se ela lhe pedisse ajuda diretamente. Embora pensando nisso, ele não deveria se importar, ela é apenas sua vizinha. Sirin se levanta e fica animado. Seida está limpando a mesa da sala enquanto Raif assiste televisão. Fazile se despede e sai de casa. Seida se despede dela e o patrão pede que ela limpe as portas dos armários da cozinha. Seida avisa que ela fará isso. Então Seida, nervosa, espera Raif se distrair e corre para o quarto de Fazile. Lá ele abre o armário, depois a gaveta e pega as joias. Ela coloca tudo no lugar e ao fechar novamente a porta do armário se surpreende ao ver Raif bem na sua frente. Ele, completamente decepcionado, estende a mão e Seida, chorando, lhe entrega as joias. Raif sai da sala e Seida cai no chão arrasada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.